Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. No dia de ontem, no dia 4 de julho de 2022, eu tive um debate via comentários com uma testemunha de Jeová, aparentemente erudita, né? Ou com verniz de erudição bíblica, mas apenas verniz. E assim, uma testemunha de Jeová desrespeitosa, mal educada, grossa. E assim, é o tipo de pessoa que você pensa, né? A testemunha de Jeová, né, tão cordial, tão educada, né, quando bate em nossas portas, né? Quando vem aí nos evangelizar, quando elas faziam, né, o campo. Mas assim, a mim, essa gente nunca me enganou, né? Assim, é aquela aparência, né, de jovialidade, civilidade, mas apenas aparência. Quando alguém desmascara sua religião, essas mesmas pessoas aparentemente joviais se transformam em verdadeiros monstros. Xingam, ofendem, fazem gracejos, pilhérias, tudo isso porque alguém atacou sua religião. Agora, as testemunhas de Jeová, elas podem atacar a religião alheia. Elas podem, em seus vídeos, no seu site, nas suas publicações que sempre atacaram, né, quem teve oportunidade, como eu tive, de obter publicações das testemunhas de Jeová dos anos 70, dos anos 60, até os dias de hoje, é que toda vez em suas publicações eles têm um tempo e eles têm papel e tinta para falar mal de outras religiões. Isso também são sete. Mas vai você falar mal da religião da Testemunha de Jeová? Falar mal não, porque não falei mal. Eu disse a verdade, né? Elas falam mal. Eu apenas disse a verdade. Então vai você falar a verdade. Aí aparece um enxame de abelhas jovistas ferroando você. Pois é. Então, eu critiquei a religião, a falsa, e aí veio uma testemunha de Jeová, veio uma outra testemunha de Jeová com comentários, né? É o Papai Noel, né? Papai Noel, nossa, Papai Noel porque tem uma barba, né? Moisés tinha barba, inclusive ele, nas publicações da Sentinela, aparece lá o Moisés vestido de túnica e barba, Abraão e muitos personagens do Velho Testamento de barba. Então eu posso pegar lá na revistinha deles e colocar lá Davi com Papai Noel, Moisés com Papai Noel porque tem barba. Isso é tão tosco, isso é tão imbecil, né? É tão infantil que um adulto faça isso. E aí comentários, né? Ele é fraquinho, ai, coitadinho, ou dó. E várias vezes repetindo isso, né? Várias vezes. A repetição exaustiva de ô coitado, Papai Noel, kkk, se divirto, de um tal de verdades bíblicas, né? Aí eu fui ao canal dele, ele estava lá fazendo um vídeo em grego, corrigi a pronúncia, né? Que ele falou que filho é
Ruios. Se ele falar isso para um grego, o grego vai rir da cara dele. Ruios. Não existe nenhum ruios. É ios. Então, assim, quem quer dar aula de grego na internet, pelo menos faça a pronúncia certa. Por exemplo, ele fala teos, né? Todo mundo fala teos, mas não é teos, é theos. A pronúncia é essa. Então, quem quer pagar de letrado na internet, pelo menos saiba se expressar, né? Aí eu corrigi, eu fui lá no canal dele, Verdades Bíblicas, e corrigi. Não sei se ele apagou, mas eu tirei print, né, de tudo para salvaguardar. Aí caso ele fale assim, você não me corrigiu coisa nenhuma, mas sim, corrigi. Então, provavelmente ele vai assistir esse vídeo, vai colocar lá, o coitado tá se vendo de vítima e tal. Mas isso não é refutação. Todas essas coisas, né, que o tal Verdades Bíblicas fez, chama-se ataque ad hominem, que é uma falácia. Então, o que é uma falácia? Falácia é um argumento vicioso, é um argumento é um argumento inválido que pretende ser certo, que pretende ser verdadeiro. Mas é um argumento errado. Por quê? Porque, por exemplo, se você não gosta da ideia de uma pessoa, você não tem que bater na pessoa, você tem que bater no argumento daquela pessoa. Se eu falei mal, entre aspas, porque não falei mal, se eu critiquei a religião das falsas testemunhas de Jeová, o que tem que fazer é bater nas minhas ideias, refutar minhas ideias. Dizer assim, quando eu falo que são de teístas, porque na Bíblia jeovista está lá que Jesus era um Deus e Jeová é um outro Deus, então eles têm dois deuses. Então eu tenho que provar que eu estou errado e pegar pela Bíblia dele e falar, não, Jesus é uma criatura, uma mera criatura. Ou deixar lá o João como é, no princípio era o verbo era Deus. Sem esse acréscimo de um Deus, porque é um acréscimo das testemunhas de Jeová. Quando eu digo que o nome de Jeová não se encontra no Novo Testamento, nunca se encontrou, ele tem que provar que eu estou errado e mostrar no seu canal manuscritos antigos do Novo Testamento onde aparece Jeová ao invés de Kyrios. É isso que tem que provar. Bom, aí ele veio com aquela questão, né, do sola escritura, porque Testemunha de Jeová também é protestante. Embora eles falem que não são protestantes, veio da mesma fábrica. Porque se uma determinada seita cristã coloca a Bíblia como única autoridade e fala da Bíblia o tempo todo, é protestante. Quer queira, quer não, quer goste, quer desgoste. Então, na teoria, as testemunhas de Jeová são protestantes. Na teoria. Na prática, não. Na prática, eles não podem fazer livre exame das escrituras. Elas têm que obedecer o corpo governante, elas leem uma Bíblia toda adulterada, elas são obrigadas a ler a Sentinela, a Despertar, raciocínio à base das escrituras, e todos os livros que a Torre de Vigia publica. Esse é o fato. Bom, enfim. Então, assim, as testemunhas de Jeová são protestantes, tá? Eu não sou protestante, nunca fui. Graças ao bom Deus, nunca fui. E nem quero ser. Porque quando a pessoa pega a Bíblia
como única fonte de autoridade, ela entra em ciladas intermináveis, infindáveis. Mas assim, é claro que toda seita protestante tem que colocar a Bíblia como autoridade. Por quê? Porque ela não tem historicidade, entendeu? Você pode localizar essas seitas nos séculos. Por exemplo, o anabatismo, século XVI, o calvinismo, século XVI, o luteranismo, que nem é tão protestante assim, século XVI. Né? Testemunhas de Jeová, século XIX. Aliás, segunda metade do século XIX. E por aí vai. Então, como elas não têm uma linha de sucessão na história, uma continuidade, é claro que tem que se apegar à Bíblia como tábua de salvação. Mas a Bíblia, interpretada por qualquer Zé Mané, e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, então tem que se apegar à Bíblia mesmo. Né? Agora, eu, enquanto cristão ortodoxo, não preciso me apegar à Bíblia. Porque a minha igreja, ela esteve presente no século XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, historicamente, você pode ir lá e ver a presença da igreja ortodoxa. Você encontra nos escritos dos padres da igreja do século I, por exemplo, Clemente Romano, século II, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, você encontra toda a doutrina ortodoxa lá. Século III, século IV. A doutrina, a revelação, ela não muda. Não muda. As bases litúrgicas já se encontram ali em São Justino Mártir, século II. Até hoje, não muda. Então a igreja está presente em todos esses tempos. E outra coisa, a igreja ela precede o Novo Testamento. Por quê? Teve Pentecostes no ano 33, né, da área cristã, mais ou menos, 33. Fala 33, mas a gente pode colocar como o ano 29, né? Porque Cristo nasceu 4 anos antes, né, da era cristã. Foi um erro de cálculo de um monge, acho que Dionísio o Exíguo. Então, vamos supor que Pentecostes ocorreu no ano 29. Mas para não ficar confuso, vamos dizer que aconteceu no ano 33, da era cristã. Tudo bem. Então, foi São Pentecostes só 12 anos depois que surge o primeiro escrito, que é o escrito do apóstolo Paulo, um escrito dele. 12 anos depois de Pentecostes. Então, durante 12 anos, não existia Novo Testamento escrito. O Novo Testamento era pregado, era oral. E há muitos textos, né, onde se faz referência à tradição. Né, por exemplo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Você encontra também na segunda Timóteo, deixa eu pegar aqui, segunda Timóteo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 11, 25, e lá no último capítulo de João, que fala que Jesus Cristo fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. E todas essas coisas foram pregadas e não se perderam. O fato de não estarem escritas não quer dizer que se perderam. Foram conservadas de algum modo, por alguém.
E isso nós chamamos de tradição. De tradição. Inclusive, em Atos 10:30 tem um ágrafo de Jesus, que Pedro cita, não está nos evangelhos. Aliás, o primeiro relato da Eucaristia não está nos 4 evangelhos, está em Paulo, né? Que fala o que eu recebi, eu vos transmito na noite em que foi entregue. Jesus tomou o pão, deu graças e disse, né, tomai e comei, isso é o meu corpo. É o primeiro relato, entendeu? E é um relato que era ouvido sobre a Eucaristia. E aí Paulo escreveu, foi o primeiro relato. E Pedro fala em Atos 10, capítulo 30, né? Atos 10, 30. Vamos lá, Atos 10, 30. Vamos ver se eu acho. Tem um ágrafo. Ágrafo, no grego, né? Ágrafo é não escrito. Vamos lá. Bom, não me lembro agora do ágrafo, mas está nos Atos dos Apóstolos. Está nos Atos dos Apóstolos. Bom, depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas Jesus disse, eu vou deixar na descrição do vídeo. É um ágrafo, não escrito. Citado nos Atos dos Apóstolos por Pedro. É maior ventura dar do que receber, ensinou o Senhor Jesus. Não se encontra nos evangelhos. Vê, a tradição conservou e Lucas colocou nos Atos dos Apóstolos. E aí, como eu disse para esse Verdades Bíblicas, eu falei para ele, eu não tenho obrigação nenhuma de provar coisa alguma pela Bíblia. Primeiro porque eu acredito que a minha fonte de autoridade são três. São 3 fontes. A igreja, a tradição e as escrituras. As 6 caminham juntas e não podem ser dissociadas, dissolvidas, separadas. Elas não podem. Caso contrário, haja uma separação que caminha para o erro. Então, eu não tenho obrigação nenhuma de provar qualquer coisa pela Bíblia porque não sou adepto do sola escritura. Já as testemunhas de Jeová, com os seus irmãos protestantes que as negam essa irmandade, mas são irmãs, né? Porque tem o princípio do sola escritura. Né? São as caçulas do protestantismo. Já as testemunhas de Jeová, elas são adeptas, né? Porque tudo está na Bíblia, a Bíblia aqui, tal. E ele fez perguntas que era para eu provar onde a Trindade estava na Bíblia, onde a palavra Trindade está na Bíblia, não sei o que. Eu falei assim, eu lhe fiz várias perguntas que ele não me respondeu, né? Há 2 dias ele vem aí me atacando, fazendo gracejos, e assim ele gosta de pousar, né, como erudito. Ah, você aprendeu bem. Ah, porque não sei o quê. Você não aguenta 5 minutos de vida comigo. Ah, você das aulinhas que tive no meu canal. Eu corrigi o grego dele e ele disse que me deu aula. E assim, eu fiz um print também lá do canal dele, que ele veio e falou assim, prova que não tem Jeová no Novo Testamento. Prova que não existe Jeová no Novo Testamento. O cara se diz apologista e comete essa falácia, né? Esse erro grosseiro que qualquer apologista mequetrefe saberia, que o ônus da prova cabe ao afirmante e não à pessoa que nega. Então, eu ainda dei essa explicação para ele. Como eu vou fazer esse diálogo fictício? Alguém fala, Padres Gnomos,
alguém fala, fadas e gnomos não existem. A pessoa, quê? Prova aí que fadas e gnomos não existem. Absurdo. Ninguém pode provar aquilo que não existe. Porque prova, já fala, precisa de evidências. Prova precisa da existência. Você prova aquilo que existe. E não aquilo que não existe. Então quem nega não tem o ônus da prova. E ele não sabia disso. Tipo, como é que alguém vai provar que um dragão não existe? Como é que alguém vai provar que a mula sem cabeça não existe? Você não prova aquilo que não existe. Você só prova aquilo que existe. Entendeu? É um princípio básico da filosofia, da ciência, claro. Né? Aí ele me perguntou e tal, me chamou de politeísta, né? E eu falei assim, toda testemunha de Jeová, depois de ouvir uma explicação de uma pessoa que é nicena e fala que acredita em um só Deus, toda testemunha de Jeová é culpada de um pecado grave, que é levantar falso testemunho. Esse cidadão várias vezes me chamou de politeísta, de adorador de 3 deuses. E eu gostaria que ele encontrasse nos escritos da Igreja Ortodoxa, por exemplo, onde que alguma vez algum cristão ortodoxo de autoridade dentro da igreja disse que existem 3 deuses. Eu gostaria que ele encontrasse esse documento dentro da igreja, na história dela. E que ele não foi excomungado, que ele permaneceu dentro da igreja. Então assim, eu sempre confessei um Deus, uma ousia, em grego, substância, uma divindade. E 3 hipóstases, 3 realidades distintas que subsistem nessa divindade. A divindade é uma. E as 3 hipóstases, as 3 pessoas, as 3 realidades distintas subsistem dentro dessa única divindade. Isso eu expliquei para ele, né, com toda a paciência, usando o arcabouço teológico, recorrendo ao grego. Expliquei tudo bonitinho para ele. Aí ele vai, mostra na Bíblia onde está. Bom, eu como eu falei, eu não preciso provar nada pela Bíblia, porque nunca foi doutrina cristã ortodoxa a doutrina do só a Escritura. A Escritura somente, nunca foi. Então não tem obrigação alguma de provar na Bíblia. Quem tem a obrigação de provar tudo pela Bíblia é quem afirma que tudo deve estar na Bíblia. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Onde está, eu fiz várias perguntas, onde está na Bíblia o cânon da Bíblia, a lista de livros bíblicos? Onde está na Bíblia a lista de livros bíblicos? Onde? Onde está na Bíblia que Abdias está na Bíblia? Onde se encontra na Bíblia que Esther é um livro bíblico? Onde se encontra na Bíblia que as Lamentações são um livro bíblico? Onde se encontra na Bíblia que Baruque é um livro bíblico? Onde se encontra na Bíblia que Atos dos Apóstolos é um livro inspirado por Deus? Onde? Por fim, onde é que está dentro da Bíblia a lista dos 66 livros canônicos? Por quê? Se você afirma que tudo tem que estar na Bíblia, tudo que é referente à Bíblia tem que estar na Bíblia, ora, a lista do cânon se refere à Bíblia. A lista de 66 livros da Bíblia se refere sobre a Bíblia. Né? É algo que toca a própria Bíblia, a lista dos 66 livros. Sendo assim, onde é que está dentro da Bíblia esse cânon, essa lista de 66 livros? Nenhuma testemunha de Jeová vai responder dentro da Bíblia. Aí eles vão procurar uma autoridade extra bíblica, sendo que eles pregam que a única autoridade é a Bíblia. Mas aí nesse caso
Eles fogem pela tangente e aí vão procurar uma autoridade extra-bíblica, vão procurar, querendo ou não, a autoridade da igreja. Pois é. Bom, outra coisa, né, que essa testemunha de Jeová não respondeu, e eu fui insistente com ela, sabe? Ela fugiu mesmo, fugiu como covarde. Porque vinha, vir atacar, ele vem, né? Mas assim, a essa pergunta ele ignorou. Por isso que, como ele é desonesto, eu vou lá, e foi toda vez que você vier aqui, né, vou colar o texto e tal, vou deixar as mesmas perguntas e vou praticar com o seu ad nauseam. Se você não responde, eu tenho o direito de perguntar, porque eu quero a resposta daquilo que você não respondeu, já que a tua autoridade é a Bíblia, então você vai ter que responder apenas pela Bíblia, somente pela Bíblia, sem fazer paráfrase, sem recorrer à autoridade externa. Então vai responder tudo pela Bíblia. Porque não é a religião verdadeira, não são os grandes entendedores da Bíblia, então que respondam pela Bíblia. Porque as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é um vento, né? É uma energia, é um ser impessoal, não é Deus. Além de não ser Deus, é uma criatura. Sendo uma criatura, não é uma pessoa. É um ser impessoal. É um ser impessoal, como a água, como a árvore, como uma pedra, como a areia do mar. É uma coisa impessoal. É uma energia, uma força. Aí, só que Isaías 63:10 diz assim: não entristeçais. Pega aqui o texto. Isaías 63:10. Pegar. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Eles magoaram o Espírito Santo de Deus. Como é que uma energia pode ser magoada? Como é que uma força pode ser entristecida? Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Como é que se pode magoar o Espírito Santo? Como é que se pode entristecer essa energia, essa suposta energia das testemunhas de Jeová? Como é que o Espírito Santo magoado se tornou seu inimigo e lutou contra eles pessoalmente, se ele não é uma pessoa? Essas perguntas eu fiz várias vezes, e a testemunha de Jeová, tão sabida, tão erudita, que conta vantagens, né, dizendo que me derrota fácil, não respondeu a essas simples perguntas. E quer saber? Ele vai assistir esse vídeo, provavelmente, e não vai responder, né? Vai fazer o chororô de novo, vai zombar de mim, mas eu vou deixar a zombaria, porque quem assiste meu canal vai ver que quem são os testemunhos de Jeová. É bom que isso aconteça, né? Que as pessoas vão ver o tipo de pessoas arrogantes, petulantes, prepotentes, pessoas mal educadas, sem princípios. Aí as pessoas vão ver quem são os testemunhos de Jeová. Então eu vou deixar ele tirar sarro, zombar, porque isso vai trazer descrédito, né? Para quem é honesto, vai trazer descrédito para a própria seita. Isso é ótimo, é maravilhoso, né? Bom, e assim, né? Eu fiz essas perguntas, como disse, ele não respondeu, né? E é isso, né? Bom, se você ficou até o final desse vídeo, parabéns. Bom, e agradeço a todos, né, que assistiram um pedaço do vídeo, o vídeo inteiro, enfim. Bom, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deixarem um like, isso é muito importante. Isso é muito importante. E
Se é a primeira vez que você aparece no meu canal, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificações para obter novos vídeos.